tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Se você sabe, você canta. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Declare. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração, fere meu coração, com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Oh, fere meu coração, fere meu coração, com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Oh, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar, não, não. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar, não, não. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Oh, oh, oh. A terra clama, oh, a terra clama. Aleluia, declare, declare mais uma vez. Por mais uma vez, queremos ver os céus descer. A terra clama, a terra clama. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver os céus descer. Que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama a terra clama.
sobre nós, a gente clama pela Tua presença, Deus. A gente chama pela Tua presença, Deus. Reacende, Deus, o nosso coração, a Tua chama, Pai, como o primeiro amor. Que essa canção, que esse louvor chegue aos Teus ouvidos, Pai. Em nome de Jesus, aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia. A palavra do Senhor diz em João 4:23 que o Senhor, a hora vem, né? E é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E o Senhor procura isso. O Senhor procura isso todos os dias na nossa vida. Que você hoje seja esse verdadeiro adorador que o Senhor está procurando. O Pai quer intimidade com você nessa noite. Ele quer intimidade com você todos os dias, irmãos. Porque tem batalhas que nós vamos enfrentar somente com Ele. Tem coisas que passamos pela nossa vida e nós achamos assim, não vamos conseguir. Mas Ele permite, mas Ele está com você para passar com você. Com Jesus não tem uma batalha sozinho. Todas as batalhas Ele vai estar contigo. Então conheça o Senhor pelo que Ele é. Jesus, Ele está aqui. Então fala para o Senhor: Senhor, muitos te conhecem pelo nome, mas eu conheço a Ti porque eu vivenciei algo que o Senhor fez na minha vida e só Tu mesmo podia, Senhor. Aleluia, Jesus. Tem intimidade com o Pai. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo e confidente, o Pai sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo e confidente, o Pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não
Chame por Ele nessa noite. Oh, Jesus, nós precisamos da Tua presença, Pai. Oh, aleluia. Ele é o seu Pai. O seu Pai está aqui, irmãos. Se aquebrante diante do Senhor nessa noite. Eu quero intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Ele quer intimidade. Ele é o seu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero te Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifica o Senhor nessa noite. Oh, alabalabachai. Não é sobre Oh, Jesus, nós estamos aqui precisando da Tua presença, Senhor. Oh, aleluia. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Seu teu Pai é só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Chame por Ele nessa noite. Chame pelo Pai. Porque Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nessa noite Ele sonda o teu coração. E Ele pode achar em ti um verdadeiro adorador, irmãos. Examine-se você a si mesmo. E se desprenda de ti mesmo e dê o melhor de ti nessa noite. Porque o nosso Pai, Ele merece o melhor de nós. Aleluia, Senhor. Aleluia. Nosso Deus é socorro bem presente no dia da angústia. Aquele em quem podemos confiar. Aquele em quem podemos descansar. Ele é o nosso abrigo, nosso protetor. Adore Ele, exalte Ele. Força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei, meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu, eu viverei só proclamarei teu nome pra sempre. Tu és meu amigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo.
eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome pra sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma. Tu és meu amigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Naum, versículo 7 vai dizer: o Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia de angústia e conhece aqueles que se refugiam nele. O que eu entendo, queridos, é que quando nós nos refugiamos no Senhor, quando nós nos entregamos para Ele, nos colocamos nas mãos dele, Ele cuida de tudo. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente acha que Deus perdeu o controle. A gente olha para o lado, olha para as circunstâncias e a gente acha que tudo saiu do controle das mãos de Deus. Mas na verdade Ele continua no controle de tudo. Algumas coisas são necessárias para a nossa vida. E entender isso é maturidade espiritual. Entender que algumas provas, algumas provações são necessárias para o nosso crescimento. Nós precisamos entender e compreender o agir dele sobre nossas vidas. Entender que aquilo que ele vai fazer em mim, em você, é diferente daquilo que ele vai fazer no nosso irmão. A maneira que ele vai agir na minha vida não é a maneira que ele vai agir na sua. E nós precisamos entender e compreender a vontade dele, enxergar o agir dele sobre nós e compreender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, se nós estivermos em Cristo Jesus. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia.
está. Eu estava lembrando não, Deus estava me mostrando algumas coisas. Eu achei interessante. Eu vou ler um texto depois. Quer ver uma coisa? Levanta a mão só quem já teve uma experiência com Deus, em casa, na família, de alguma forma. Fica com a mão levantada aí, só um minutinho. Fica com a mão aí levantada. Olha em volta de você. Tá vendo? Todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo teve uma experiência com Deus. Não tem como não acreditar ou achar que não é possível resolver o que a gente está passando hoje, de repente. A gente tem que ter certeza disso. Eu vi um filme hoje e teve uma frase, um filme até interessante. A gente às vezes tem sonhos, né? Traça sonhos e objetivos e não consegue chegar nele. Às vezes o sonho de Deus não é o mesmo sonho que a gente tem para nós. E se a gente diz que nós estamos caminhando com Ele, fazendo a vontade dEle, o sonho vai ser o dele, não o nosso. Esse filme não é um filme cristão que eu vi, não. Mas eu achei interessante, foi que o rapaz, ele tinha um sonho. Ele botou na cabeça dele, ele chamava a minha grande viagem para o Alasca. E ele um dia saiu de casa, botou uma mochila nas costas, falou para o pai, despediu do pai e da mãe e foi embora. Pegando carona, pegando trem, pegando não sei o que, passando sufoco. Ele não chegou lá. Quem quiser ver o filme depois, o filme chama-se Na Natureza Selvagem. Mas o que me chamou a atenção, ele estava escrevendo um livro. E ele já no final da vida dele, novo ainda, morreu novo. A história é real, é uma história real. Ele no final da vida dele, ele escreveu no livro, escreveu uma frase. E eu fiquei pensando naquilo. Porque é uma coisa para a gente refletir. Ele escreveu assim, ó: a felicidade, ela só é real quando ela é compartilhada. Quebrou um paradigma. Isso para mim quebra um paradigma, sabe? Porque tem gente que acha que sozinho é feliz. Eu já ouvi gente dizer: eu sou feliz sozinho. Mentira, pô. É mentira. Isso me chamou a atenção. Um filme que não é um filme cristão. Ele no final da vida dele, ele botou lá, escreveu, pegou uma frase com dificuldade, escreveu lá no livro. Ele falou: a felicidade só é real quando ela é compartilhada. Sozinho ninguém é feliz. É para a gente refletir. Eu não vou falar, vou ler o texto. Eu achei muito interessante. Ó. Valorize a igreja. O apóstolo Paulo estava viajando, mas sentiu necessidade de procurar um lugar de oração, isto é, uma igreja. A igreja é um lugar, vocês vão ver uma parte que eu vou ler aqui, que vocês já ouviram eu falar várias vezes sobre isso. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, que resulta
do fato de estarmos nela. Esse lugar imperfeito é, no entanto, o único espaço em que todos são bem-vindos. São bem-vindas as crianças, são bem-vindos os adolescentes, são bem-vindos os jovens, são bem-vindos os maiores de idade, são bem-vindos os idosos, são bem-vindos os saudáveis, os doentes, são bem-vindos os pobres, os remediados e os ricos, os generosos e os sovinas, os cônjuges fiéis e os cônjuges infiéis. São bem-vindas as mulheres, são bem-vindos os homens. Que organização é assim? Para entrar numa igreja, não é necessário atestado de bons antecedentes e de ninguém se exige currículo. Não se faz pesquisa sobre a idoneidade do interessado, nem se pede carta de apresentação. Eu não peço. O único requisito para participar é o desejo de pertencer. Que organização é assim? A porta de entrada de uma igreja tem a mesma largura da porta de saída. Alguns vêm e têm satisfeitas as suas necessidades e se vão. Se foram curados pela comunidade. Como não entenderam, partiram. Outros vêm, não gostam e se vão. Quem está, espera que voltem. Outros vêm e ficam. Não só ficam, como se envolvem e fazem a igreja crescer. O verdadeiro crescimento da igreja está na realização de sua missão, que se desdobra em torno do essencial: oferecer a graça de Jesus Cristo a todos, aos de dentro e aos de fora, aos de perto e aos de longe, aos conhecidos e aos desconhecidos. Ela pode, por exemplo, enviar uma oferta para construir uma igreja, ou uma escola ou hospital, para pessoas distantes, os rostos nunca verá e cujo nome nunca saberá. Que organização é assim? A gente precisa valorizar a igreja. Jesus, através da igreja, Ele dá tudo que a gente precisa: cura, libertação, reestruturação de família, renovo, fortalecimento e, de quebra, salva. Às vezes a gente não valoriza tanto como deveria. A gente às vezes tem uma necessidade tão grande de Jesus e às vezes as pessoas demonstram, parece que Jesus é que tem necessidade delas. É impressionante isso. Eu vejo certas coisas que eu fico... Eu sei que Jesus não fica igual a mim, não. Mas eu olho e digo, meu Deus do céu, eu li esse texto aqui, falei, rapaz, tem tudo a ver com o que a igreja estava passando hoje. Um outro que eu vou ler depois, não vou ler hoje não. Mas olha só que coisa interessante, tem num outro texto aqui. A igreja, olha só, isso aqui que eu falei, que vocês já ouviram falar várias vezes isso aqui. Como é que coincide que eu achei num texto aqui a mesma coisa que eu falo? A igreja tem tudo para não dar certo, mas dá. Por que dá? Já falei isso aqui, porque Jesus quer. Viu o texto anterior? É cheio de gente que não... improvável, mas dá certo. Dá certo por quê? Dá certo porque Jesus quer.
Se a igreja segue para direção. Não. E dá, aqui tem, e dá porque é uma providência de Deus, que a dirige, assiste, conduz e supre. Se a igreja segue para a direção errada, Deus corrige. Se a igreja desanima, Deus fortalece. Se a igreja perde o rumo, Deus a reorienta. Se a igreja tem necessidades, Deus as supre. O insucesso da igreja se deve à sua desobediência. O sucesso da igreja se deve à sua obediência. O que diz aqui é que não falta nada para a gente na igreja. Deus supre todas as coisas, porque Ele supre a igreja. Ele não supre a mim e a você. Ele supre a igreja. E se nós estamos na igreja, é automático, não é? Supre a cada um de nós. Aí as pessoas dizem: eu não preciso da igreja não, eu posso orar na minha casa, no meu quarto. Mas Deus supre a igreja. Ele não supre o quarto. Senta aí, Eduardo. Ele não supre o quarto, ele supre a igreja. Eu queria deixar só esse texto para reflexão. E a frase? Essa frase foi assim para mim. A felicidade só é real se ela for compartilhada. Se um dia você escutar alguém falar: eu sou feliz sozinho, pode falar: tu tá mentindo, ou tu tá enganado. Não existe. Como é que vai ser feliz sozinho? Momento. Uns momentos só, né? A gente tem até os nossos momentos só com Deus, mas logo depois tem que conversar com alguém, tem que ter alguém por perto, para dividir um problema, para dividir uma alegria, não é isso? A gente cansa de escutar a pessoa. Eu me lembro de uma amiga minha que foi morar nos Estados Unidos há 30 e tantos, 40 anos atrás, e ela falou que ficou 6 meses, foram os piores momentos da vida dela, que ela chegava do trabalho, se trancava no quarto lá, na casa dela, e só tinha parede para conversar, sozinha, não tinha ninguém para conversar. Ficou 6 meses assim, até ela conhecer alguém lá brasileiro, que falava, porque ela não falava inglês. Naquela época quem ia para lá, ia no Money que é Good, nós não have, é doidado, não sabia nada de nada. Então, mas queria para lá para ganhar dinheiro, porque ela foi para lá para ganhava $60 por dia, por faxina. Ela fazia 5, 6 faxinas por dia, começou a andar de Pontiac, achou que estava no outro planeta. Falou: não, é aqui, é aqui. Depois eu falei para ela: mulher, tu é doida, tu deu um azar danado, tu sai daqui do Brasil para os Estados Unidos para ficar bem de vida e casa com um mineiro, pô. Tu não é crente, por isso que tu não orou, tu não é crente. Casou com um mineiro, mole. Tudo bem, 2 filhos americanos, hoje ela mora lá e tal, tem o green card dela, tá tranquila lá, mas ficou 6 meses, eu lembro disso até hoje. Ela foi para lá tem uns 40 anos, 40 e poucos anos. Eu falava com as paredes, porque eu não tinha com quem conversar, era eu sozinho, era eu e nem Deus tinha, porque era do mundo, era eu e pronto, e o trabalho. Então é para a gente refletir, fazer uma reflexão e valorizar a igreja, gente. Sabe por quê? Vai chegar um momento que a gente vai querer entrar numa igreja e não vai ter uma aberta. Às vezes eu fico imaginando isso, sabia? Você imagina uma pessoa cheia de problema, carregada de
cima, perturbando o juízo, e arrumando problema, e dívida, e caçando uma porta de uma igreja para entrar, e não tem nenhuma. Olha que situação. Pode nem de pensar. A gente hoje tem porta aberta de igreja ainda. E fica, não, e às vezes o pior, caminha recebendo as coisas e falhando. Isso aqui é complicado, sabia? Eu falo porque eu já fui taxado de muita coisa, até de Caxias eu fui taxado. E nunca servi o exército para ser chamado de Caxias. Mas eu era chamado de Caxias porque não faltava culto. Já cantei isso aqui várias vezes. Não faltava culto, eu estava em todos os cultos. E parece até um troço, quando eu faltava, dava problema. Parece que era proposital, né? Quando eu não ia. Aí acontecia alguma coisa lá para descobrirem que eu não fui. Eu escondido, logo descobriam que eu não tinha ido. Não tinha como esconder. Valorize a igreja, valorize Jesus. Valorize, viu quanta gente? Todo mundo. Não teve um aqui que não teve experiência com Deus. Tem gente que acha que nunca teve, mas quando para pensar, já teve o livramento, alguma coisa aconteceu. Então vamos valorizar isso, porque isso aí é melhor do que o ouro. O ouro ele acaba, o ladrão rouba, leva, né? Isso aí ninguém leva. Isso aí vai contigo, você vai levar. Amém? Vamos participar dos dízimos das ofertas? Deixa Deus trabalhar no seu coração. O Fernandão vai me ajudar aí. Faça o seu melhor. Quem quiser ir abrindo, vai abrindo aí em 1 Coríntios capítulo 2. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Boa noite. Eu queria relembrar os irmãos do nosso encontro de casais, que vai ser no dia 11, já está bem perto. Eu gostaria que os irmãos que querem participar, que dessem o nome realmente, pelo menos desse o primeiro sinal, que a gente depende disso para trazer as coisas, o melhor para os irmãos. Porque a gente não procura pegar a oferta da igreja, porque a gente sabe que cada coisa tem seu destino. Então, a gente colocou um preço bem barato. Se os irmãos saírem com o seu cônjuge aí na rua, não vai comprar um lanche por R$50. Um único sanduíche, se você for no McDonald's, é 30 e pouco, R$40 para uma pessoa. E às vezes nem é o lanche completo. É R$50 o casal. Então, eu peço que os irmãos cheguem junto, nos ajudem com isso, para que a gente possa fazer o melhor para os irmãos. Está bem em cima já da data, já é dia 11. Vai vir uma preletora de fora, que ela está contribuindo muito com a gente, tá? Ela é uma profissional, ela é sexóloga de verdade, psicóloga, e ela vai vir na boa vontade palestrar para os irmãos. Então, eu peço que os irmãos também estejam esse atendimento, esse prestígio com ela também. Então, que os irmãos possam me procurar o Paulo ou a pastora Denise. Relembrar também os irmãos que toda terça-feira está tendo o nosso estudo de libertação, que os irmãos possam vir também para aprender com o nosso pastor. E não deixe de vir, irmãos, porque é muito importante. A nossa igreja cresce quando estamos unidos e trabalhando juntos. E o nosso pastor não é sozinho, ele precisa da nossa ajuda também para que a igreja cresça. Porque ele é o anjo da igreja. O Senhor instrui ele para ele nos instruir, mas nós só vamos aprender se nós viemos buscar. Amém? Sozinho, sozinho ninguém faz nada. Jesus começou sozinho. O ensino. É domingo que vem, né? É o último domingo que vem. Domingo que vem é a mesma coisa. Ó. Esse daí é para todos. Tá? O estudo da libertação, eu falei para os novos convertidos, pessoa que tem 1 ano de igreja, tá? Aí, porque vai acabar confundindo a cabeça das pessoas.
Mas quem já tem um tempinho de igreja, conhece palavras, já tem que aprender sobre libertação para perder medo. Porque tem crente danado que tem medo de demônio. Troço de doido isso, cara. Crente com medo de demônio. O demônio se treme todo quando chega perto dele, mas o demônio tem que ter medo dele. Aí, eu falo que o demônio é igual cavalo, irmão. Quem não conhece cavalo, eu lido com cavalo há muito tempo. Gostava muito, gosto até hoje, mas o cavalo, ele sente o cheiro se você tiver com medo dele. A adrenalina do seu corpo, ele sente o cheiro. Você não consegue subir nele se você tiver com medo dele. Ele não deixa. E o demônio é a mesma coisa. Ele sente quando a pessoa está com medo, ele sabe. E aí não adianta. Agora, se você tem conhecimento, está embasado, tem entendimento, sabe, tem certeza que o Deus que você serve é muito poderoso, é muito mais poderoso e superior do que qualquer outra coisa, aí ele vai sentir isso também. Ele vai olhar e vai dizer: ih, rapaz, ali não tem dúvida não, não tem medo não. Então, quer dizer, a coisa fica menos difícil. Menos difícil. O que eu quero é isso, que as pessoas aprendam, porque você não sabe. Você pensa: eu vou trabalhar no Ministério de Libertação na igreja não, porque eu não quero não. Mas e se alguém manifestar na sua casa? Como é que você faz? Vai chamar o vizinho? O vizinho que tem uma pistola e tem uma algema? Uma vez o cara manifestou lá do lado de casa lá, o vizinho lá era a polícia, queria algemar o cara. Eu vou algemar ele. Eu falei: o demônio vai arrancar a mão dele fora com algema e tudo. Sabe o que é isso? É o que ensino diz. A luta espiritual, ela não pode ser combatida com armas naturais. Pô. Tem que ser com armas espirituais. Não adianta o cara endemoniar: eu vou chamar o Ricardo para dar um golpe nele, para imobilizar ele. Pô, o demônio, dependendo do demônio que for, ele vai jogar o Ricardo para o alto com faixa preta, azul, amarela, cor de tudo que é cor. Joga para o alto. Eu estou dizendo porque eu já vi. Então é espiritual. Arma espiritual, você não põe nem não faz nem pressão, você não põe nem a mão. Porque ele vai respeitar a autoridade que não é sua. Está sobre você, mas não é sua, nem minha. Então, o estudo faz parte. Agora, a escola dominical, a igreja toda tem liberdade para participar. Por quê? Porque é um estudo normal da palavra. Você às vezes tem coisas que no culto você não entende e não pode levantar a mão para perguntar. Na sala de aula você pode perguntar. Você levanta a mão, pergunta, questiona o professor, e até tem que questionar mesmo. E também não estou dizendo que ele tem que saber tudo não, porque vai ter momentos que você vai perguntar alguma coisa que ele não vai saber. E eu aconselhei o seguinte, para todo mundo eu aconselho isso: você não sabe, não finja que sabe, ou não dá uma de sabichão não. Diz: isso aí eu não sei, não vou te dizer com certeza, porque eu não tenho certeza. Eu vou buscar a informação e vou trazer para você na próxima aula, vou te dizer com certeza como é que funciona. Pronto, simples. É questão de te buscar entendimento. Amém? Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Agradecer ao Senhor. Deus Pai Santo, queremos louvar e engrandecer o Teu santo nome nesse momento. Deus, obrigado, Senhor, pela Sua presença, obrigado pelo Seu amor, pela Sua infinita misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Obrigado, Deus, pelos recursos que o Senhor tem enviado até as nossas mãos. Sabemos que o Senhor providenciou, porque nós tivemos saúde e tivemos trabalho para que esses recursos chegassem até nós. E o Senhor que providenciou a saúde e o trabalho em cada um de nós. Pedimos que o Senhor nos ajude e nos oriente a usar esses recursos. Livra-nos, Senhor, de dívidas e não permita que entremos de novo nessas mesmas dívidas, Senhor. Aqueles, Pai, que ainda estão precisando de uma porta de emprego, nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor sempre tem feito nesse ministério, o Senhor não tem deixado pessoa alguma desempregada. E eu creio que até o final do ano, o Senhor vai providenciar a porta de emprego para todos aqui da tua casa que estão precisando de uma porta de emprego, Pai. Aqueles que têm processo na justiça, peço que o Senhor pegue esses processos,
Toque nos juízes, desembargadores e dê causa ganha aos teus filhos, Senhor, por direito. Para que eles também peguem esse recurso, consigam quitar dívidas e arcar compromissos, Senhor. Para que eles tenham um equilíbrio financeiro. Aqueles que dependem, Senhor, de emprego, já estão trabalhando, mas dependem de promoção, para aumento de salário. E as empresas estão colocando disponíveis essas vagas, que o Senhor, Pai, indique os teus filhos como as pessoas capacitadas para ocuparem essas vagas. Aqueles que dependem de clientes, que têm as suas empresas, que trabalham com vendas, como eu também, que precisam desses clientes, Pai, traz, direciona os contratos, melhora o faturamento das empresas, cuida, Senhor, de cada uma empresa dessa, de cada um dos teus filhos, Pai, para que eles tenham uma melhora no seu faturamento e melhora nas suas finanças. Entrega em tuas mãos cada dizimista e cada ofertante, pedindo que o Senhor multiplique nas mãos dos teus filhos as sementes que eles têm lançado na tua casa e na tua obra. Por isso tudo, Pai, nós te agradecemos já, em nome do Senhor Jesus. O povo que crê, diga amém. Vou estar aqui à frente recebendo o seu envelope e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Está por vir, pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Um grande avivamento nos espera, algo novo e diferente está por vir. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor? 1 Coríntios capítulo 2. Primeira Coríntios, capítulo 2. Nós vamos trabalhar em duas etapas nesse texto. Vou dar uma primeira etapa nesse domingo e a outra domingo que vem. Vamos trabalhar do 1 ao 9, do versículo 1 ao versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso: meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana,
mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse último versículo numa outra tradução aqui, no versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí, quando eu digo que tudo que Deus fez pela minha vida e pela sua vida ainda não é nada, porque o que Ele tem preparado para mim e para você ainda nem chegou no nosso coração. O maior desejo que nós temos, que para nós é algo assim, né, fantástico, extraordinário, não chega nem perto do que Deus tem para nós. Deus e Pai, queremos louvar e engrandecer o Teu nome, agradecer pela Sua palavra, agradecer pela sabedoria que o Senhor tem entregue a cada um de nós. Sabemos que não é nossa, que é Tua. Sem ela, nós não entenderíamos a Tua palavra e nem aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas estamos, Senhor, prontos para receber tudo aquilo que o Senhor tem guardado, para que seja revelado aos nossos corações em partes, porque não vamos conseguir nem suportar tudo de uma vez, mas que o Senhor entregue para nós em partes, Senhor, e que a gente vá colocando em prática na nossa vida, para que sejamos transformados. Que nada aconteça, Senhor, fora do Teu controle. Que nada, Senhor, saia da minha boca sem a Sua permissão. E que, saindo, Senhor, a Tua palavra, com a Tua permissão, ela vá de encontro aos corações, Deus. Vá curando, libertando, transformando, restaurando e preparando, Senhor, para um caminho de salvação, Pai. Abençoa cada um de nós, nos fortaleça, tira todo o entendimento, Senhor, humano, que esse traz orgulho, soberba, altivez, vaidade, e coloca o Teu entendimento, a Tua sabedoria, Pai, porque esse trabalha através da humildade. É o que nós queremos, é o que nós precisamos, Senhor. Toma o Teu lugar, o espaço é Teu, a casa é Tua, e nós somos ovelhas do Teu rebanho. Já Te agradecemos, Pai, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Paulo fala, né? Quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus. Quando fui anunciar a verdade secreta de Deus. Não usei muitas palavras nem grande sabedoria. Aqui diz: irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Por quê? Sabe por quê? Lembra quando Paulo falou que toda a sabedoria que ele adquiriu não serve para nada?
Ele jogou tudo fora. Porque a gente não consegue entender. Se nós formos querer entender a Bíblia, palavra de Deus, através de conhecimento intelectual humano, ninguém vai entender nada. Sabe por quê? Porque não vai acreditar. Simplesmente por isso. Acontece algo sobrenatural na frente de uma pessoa que é totalmente dominada pela soberba do mundo, pela altivez, pelo orgulho. Para ele aquilo é loucura. Por isso que a Bíblia fala que as coisas de Deus, o sobrenatural de Deus para o mundo é loucura, é doideira. Mas para nós que conhecemos a palavra, que somos servos de Deus, é o quê? É poder de Deus. Então por isso que ele fala ali para o povo. Quando eu fui para o meio de vocês, eu não fui falando como que intelectual, como que alguém que sabe muito, que é formado, é doutorado, é mestrado, é sei lá o quê, porque não ia adiantar. Porque eu não quero ensinar a vocês as coisas que o mundo coloca, eu não quero esclarecer isso. Eu quero ensinar algo novo, quero ensinar algo diferente. É igualzinho, nós estamos na igreja, não é para ouvir sobre, por exemplo, eu chegar aqui e dar uma aula de direito penal, pô. O que vai adiantar? Tu vai sair daqui sabendo direito penal, mas tu vai falar, mas eu não tenho processo nenhum. O que adiantou isso? Não é? Às vezes o pastor é médico. Aí o cara vai falar uns termos médicos lá de medicina, vai dar vai ficar um bisturi número tal, não vai adiantar o quê? Tu vai cortar alguém? Não. Então, a gente, é o que Paulo disse ali. Eu tenho o entendimento intelectual, só que não serve para nada. Porque o que eu tenho que passar para vocês é o entendimento espiritual para vocês começarem a entender a visão sobrenatural das coisas, que é uma dificuldade tremenda. E aí, por isso que o poder de Deus ajuda nesses momentos, porque as pessoas às vezes têm uma dificuldade e só consegue acreditar nas coisas quando vê. Mas aquilo ali foi igualzinho a mim, né? Quando eu vi o paletó do Marco Pereira derrubar os caras no presídio lá, parecia dominó, jogo de dominó, caiu todo mundo um atrás do outro. Eu questionei, eu falei, pô, mas que negócio armado ali na igreja, hein? Olha isso, que negócio armado é aquele ali? O que aconteceu depois? Uns anos depois, uns 2 anos depois, eu tinha até esquecido aquilo, só lembrei na hora que aconteceu. Mas é assim que o Espírito Santo faz. Você duvida de algo lá atrás, vai chegar um momento, pode ter certeza disso, hein? Vai chegar um momento que Deus vai providenciar uma situação para acontecer na tua frente, para você ver exatamente o que você duvidou lá atrás, que é para mostrar que o poder é dele, não é conhecimento intelectual, não é sabedoria humana, é sabedoria do Espírito Santo de Deus. Porque o intelectual do homem nunca vai enxergar o sobrenatural, porque ele não conhece, não anda nesse limiar. Quem anda nesse limiar são aqueles que seguem a Deus, são aqueles que amam a Deus, na verdade, e que quando olham para alguma coisa sobrenatural, há uma identificação. Às vezes, eu vou até falar isso no curso, terça-feira, às vezes, eu vou em algum lugar, eu entro em algum lugar, e eu sinto que ali tinha alguma coisa, mas eu não falo para a pessoa. Mas é sabedoria humana isso? Não. A sabedoria humana, ela traz orgulho. Aí, você quer falar? Não, tinha aqui alguma coisa aqui, mas eu entrei aqui e foi embora. Mas a sabedoria do Espírito Santo, sobrenatural, ela diz o seguinte: não fala nada, porque se a pessoa já estava achando que tinha alguma coisa aqui, você vai dar certeza a ela e você pode
fortalecer o medo. Então você não fala nada, já foi embora, acabou. Vai ficar tudo normal, acabou o problema, resolvido, olha isso. É uma tremenda de uma demonstração do Espírito Santo de humildade. Então a gente aprende em todo o tempo, é o que Paulo queria dizer para aquele povo ali. Vocês estão aprendendo coisas que os homens estão ensinando. Eu estou trazendo algo novo para vocês, que Deus está ensinando para vocês e que vai mudar a história de cada um. Depende de como cada um vai viver com isso, vai lidar com essa situação. Tem momentos que você tem que ficar quieto, você tem que calar, tem que ouvir. Tem momentos que você tem que falar. A caminhada com Deus, Paulo era assim, era um cara de uma sabedoria. Se você for ler as cartas, ele demonstra todo o tempo a qualidade e o limite da sabedoria que ele tinha intelectual. Mas ele nunca usou isso. Ele sempre desceu para usar a humildade para crescer na sabedoria do Espírito Santo de Deus, no sobrenatural. É isso que a gente precisa entender para vivenciar o que eu falei no começo. Eu não posso esquecer, isso faz parte da minha caminhada, isso alimenta e me fortalece. Eu não posso esquecer daquilo que Deus fez na minha vida no sobrenatural. Ah, mas como é que é? Porque eu não via, eu não sabia. Aos meus olhos intelectuais, normal, da minha sabedoria humana, estava tudo tranquilo, não tinha nada. Era um acontecimento, mas não tinha nada de anormal. E aí Deus vem, entra no negócio e mostra no sobrenatural, para eu poder começar a entender e visualizar essas coisas e valorizar isso. Temos que o tempo todo valorizar a verdadeira sabedoria, que é aquela que vem do alto, aquela que Deus coloca sobre nós. É aquela que diz que você pode estar no meio de uma tormenta, no meio de um problemaço, no meio de todo mundo olha em volta, que problemão é esse? E você está tranquilão ali no meio do problema, tendo a certeza e a convicção de que Deus vai dar a resposta e vai resolver o problema para você, ou vai te ajudar a resolver. Porque tem coisas que Deus resolve e dá o resultado, tem coisas que não. Tem coisas que Ele trabalha com a gente dentro do problema, para quê? Para dar crescimento, porque até parece, né, que Deus está adivinhando que vai acontecer alguma coisa parecida no futuro, e Ele precisa treinar a gente dentro daquela situação, para poder a gente lidar com aquilo quando acontecer de novo. Às vezes é um problema com o filho, mas você tem dois. Será que aconteceu com um e não vai acontecer com o outro? Pode acontecer. E você tem que estar preparado. E aí, Deus faz o quê? Prepara dentro da situação. Ele não tira a gente da situação e nem tira a situação da gente. Ele trabalha com cada um de nós ali dentro, trazendo a solução, trazendo a resposta, dando sabedoria, palavra de sabedoria, entendimento, para poder a gente conduzir a situação. Porque às vezes uma palavra errada que se fala, a gente destrói o negócio todo. Eu falo sempre isso, eu digo, olha, se Deus estiver dentro do negócio, se Deus estiver na discussão, vai dar certo. Mas se Deus não tiver, pode ter certeza que uma hora você vai falar uma palavra errada e vai destrambelhar o negócio todo. Às vezes está conduzindo certinho, te orientando, está conduzindo de acordo com o Espírito Santo. Daqui a pouco você cisma que tem que tomar uma atitude do teu jeito. Não, mas eu fiz assim com o outro e deu certo. Mas você era crente naquela época? Você obedecia a Deus? Aí você tomou aquela decisão. Hoje você é crente, você é cristão. Deus está te orientando, está dizendo para você tomar uma decisão diferente daquela. Por que você vai tomar igual? Porque deu certo com outro? E se você tomar a decisão de acordo com a tua vontade e não der certo, quem é que vai resolver o problema? Mas às vezes a gente quer tomar decisão.
Olha o que ele fala no versículo 3. Quando eu visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Com provas firmes. Acontecimentos, fatos, palavras que foram lançadas, liberadas e aconteceu. Então isso tem que ser fortalecido na cabeça do povo, porque às vezes acontece a coisa e a pessoa parece que não dá valor, rapaz. É um troço impressionante. É um desespero só. Desespero. O filho está no hospital. Um desespero só. Meu neto estava no hospital. Eu fiquei preocupado? Fiquei. Mas eu entreguei na mão de Deus, orei e pedi a Ele orientação. E acreditei tudo que Ele me mostrou e o que Ele falou para mim. E bateu tudo certinho. Mas eu afrouxei. Eu escolhi quando que eu tinha que vir no culto, quando eu não tinha que vir. Meu neto estava no hospital. Todos os cultos. Se tivesse culto do CUSP, eu vinha. Mas não. Melhora um pouquinho. Tá bom, tá tranquilo, tá tudo bem, tá tudo legal. É impressionante. Aí eu vou nesse texto aqui, eu vejo Paulo quando fala isso, quando eu visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. Tremia de medo. Porque estava levando uma palavra para um povo totalmente corrompido, que tinha um entendimento de seres humanos, e ele falando de algo totalmente sobrenatural, que aquelas pessoas não entendiam, tinha prova firme de que aquilo era verdade, e mesmo assim a cabeça dos caras estava cauterizada pelo ensinamento, pela doutrina do imperador na época. A pior coisa que tem, sabe o que é? É a pessoa ser doutrinada, a cabeça da pessoa ser doutrinada por alguém que não conhece a palavra de Deus. E o cristão tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Vou dar um exemplo aqui para você nunca esquecer. O diabo pode pegar um cara ricão e colocar do seu lado para questionar você. Sabe o que você vai dizer assim? Eu vou dizer, mas eu vou te explicar. Você vai pensar assim: será que esse cara pode estar certo? Porque esse cara é milionário. Esse cara não é doente, tem uma vida maravilhosa. E eu? Aí você pensa que é você que está pensando isso, né? Se o cristão for convertido verdadeiramente e estiver ligado com o Espírito Santo, você vai ter certeza que isso aí é o diabo que está colocando na sua cabeça. Porque o cristão convertido, você concorda comigo que nunca vai pensar isso? Sabe por quê? Porque o cristão convertido, ele não dá valor a nada material. O mundo dele é espiritual, o mundo dele é outro. Agora, o cristão não convertido, ele vai ouvir, vai processar essa informação, e é bem provável que ele seja doutrinado por essa pessoa. Por quê? Ele vai olhar, ele não vai olhar o lado espiritual, ele vai olhar o lado material, e aí ele não vai ver a soberba, não vai ver o orgulho, não vai ver a altivez, não vai ver nada disso. Ele só vai ver a conquista e a pessoa que está ali. Mas ele não vai entender essa colocação entre o espiritual e o material. Isso confunde um monte de cristão. Eu vejo isso no dia a dia, no trabalho. No trabalho. Pessoas que se dizem cristãos se submetendo a direcionamentos de gente, aceitando palavra de gente
que não tem o mínimo entendimento de palavra nenhuma, de palavra. Ah, mas é católico. Tá, fala de Bíblia com ele. Pergunta, conversa com ele. Não fica chateada não, tá, meu irmão? Eu estou me lembrando de uma pessoa. Você conhece Bíblia. Pergunta, fala com ele de Bíblia. Não conhece nada de Bíblia, mas quer direcionar a vida dos outros. Quer dar conselho. A minha nem fala, ele nem toca em assunto comigo. Ele sabe que eu vou contestar ele direto. Eu vou jogar ele para dentro da Bíblia. Mas se a gente deixar, o que Paulo está dizendo ali é que para o povo, vocês estavam aprendendo doutrinas de homens, de seres humanos, estava sendo colocado na cabeça de vocês sabedoria humana. Com essa sabedoria humana, você não vai conseguir vencer no mundo espiritual. O que eu estou dizendo? Se você ainda tem alguma coisa de sabedoria humana na sua cabeça, tira, porque ela não vai te ajudar na caminhada espiritual. Igual o cara falou para mim uma vez, eu me converti, vim para a igreja, mas estão pensando que eu sou otário. A malandragem que eu tinha lá fora, eu trouxe para cá. Eu sou crente, mas não sou bobo, não. Eu falei, como é que é? Tu está com a mesma esperteza que tu tinha no mundo? Tô. Falei, meu irmão, tu não está convertido. Que isso, pô? Que isso, Alex? Eu não tô. Falei, não está não, irmão. Tu não está convertido, não. Sabe por quê? A primeira hora que o cara tentar te dar uma volta, tu vai querer bater nele. O cara não precisa nem dar a volta, ele vai tentar te dar a volta e tu vai querer bater nele, pô. Aí você está convertido. Passou um tempo, o cara fez alguma coisa, deu uma fechada, não sei o que foi, ou ele deu uma fechada no cara, o motoqueiro jogou um capacete, jogou o capacete nele, no carro, aí bateu no carro, bum. O que aconteceu? Desceu do carro, parou o carro, desceu, já foi para cima do motoqueiro, deu um soco e um chute, machucou, arrebentou o ombro e arrebentou o pé. Eu falei, tu foi para bater e apanhou? Tu bateu no cara e apanhou. Tá vendo aí, ó? Eu te falei. Porque a pessoa acaba que quer guardar aquilo ali pensando que vai ajudar em alguma coisa no mundo espiritual. Sabe o que ajuda no mundo espiritual? A gente vir igual bobão. Isso que ajuda no mundo espiritual. É a gente vir, como a Bíblia fala, vem igual criança, pô. A criança vem com alguma esperteza para a igreja? Vem com algum pensamento maldoso? Vem com algum esquema preparado? Vem? Não vem, pô. A criança vem inocente, vem para aprender, vai para a escolinha, tudo que for passado na escolinha vai receber. Não é? Aí fica cantando musiquinha da arca, né? Quem ensinou isso? Foi a tia Priscila que ensinou. Rapaz, tá bom o negócio. Aí canta a musiquinha da arca. Aí conta da história, né? Eu tenho um quebra-cabeça lá em casa. Primeira vez para montar aquilo foi um sofrimento. Negócio com 100 e tantas peças da arca de Noé. Falei, Jesus, se eu estou sofrendo para montar esse quebra-cabeça, imagina Noé para fazer essa arca, quando foi na época dele. Hoje o Asaf monta ele praticamente sozinho. E eu falo, desde o começo eu falava para ele, agora, quem montar, conseguir montar, o outro perdeu, vai ter que contar a história. Aí eu deixava, né? Aí às vezes eu ganhava para poder ele aprender para contar a história. Aí depois que eu vi que ele já estava, agora eu perco toda hora. Aí agora eu ganho. Eu quero que ele perca para ele contar a história. Ele conta a história todinha da arca de Noé, que vai encher, que encher tudo, ia morrer todo mundo. Então é o que a Bíblia fala. Ensina a criança no caminho que ele deve andar e ele não vai se desviar dele. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa ter esse entendimento. Precisa ter essa sabedoria cristã. Essa sabedoria que Paulo está falando para o povo ali. Mas naturalmente a gente lá no meio grita, mas eu sou inteligente pra caramba, eu sei tudo, eu faço tudo, é mesmo, é? Como é que tirou aquela pedra lá e Lázaro estava morto? Como é que ele saiu de lá andando se ele estava morto? Explica para mim aí. Aí o sabichão lá naturalmente, né? Ficou não sai nada, porque não sabe. Nem acredita. O grande bloqueio, você sabia? Que o grande bloqueio na cabeça das pessoas lá do mundo, para entender o mover de Deus, o agir de Deus, é o bloqueio do não acreditar. Por quê? Porque nós todos, quando estávamos lá, nós quando nascemos, fomos treinados para acreditar nas coisas que nós vemos.
gente tem que... Lá, quando a gente estava... Agora não, a gente é maluco. Agora ficou todo mundo doido. Acredita no que não vê. E, pensa, e tem certeza que tem aquilo que tu não tem. Mas que tu está te esperando para receber. Mas quando estava lá fora, a gente acreditava em tudo. Então, o que Paulo está querendo mostrar para esse povo aqui é exatamente isso. Vocês precisam tirar essa sabedoria humana da cabeça de vocês, porque está ocupando espaço e ela está conflitante com a sabedoria do Espírito Santo que está querendo entrar. É o que acontece às vezes com as pessoas que chegam na igreja, cheio de autoridade, cheio de si. Eu sei tudo, eu conheço tudo. Tem gente que adora viver de passado, né? Igual museu. Porque eu conheço fulano que era rico, porque meu tio era rico, meu avô era rico, meu pai era não sei o quê, meu amigo lá não sei da onde. Aí fica vivendo de passado. E tu é rico? Não, eu sou duro, mas ele... Então o que tu está preocupado com isso? Por quê? É igual a gente vem para cá, traz esses pensamentos todos que a gente tinha, né? Essas certezas que nós tínhamos, aquelas planos, né? Planos que eram feitos de acordo com o meu entendimento intelectual. Não, o cara não vai me enganar no contrato, não, porque eu sou formado em direito, eu sei tudo de direito. O que adianta? O que adianta? Aí, fazer algo no mundo espiritual, isso não vai servir para nada. Não vai servir para nada. Primeiro porque o diabo não vai assinar o contrato, nem o demônio. Então, a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela vai agir no sobrenatural, transformando o que é natural, para a gente poder ir perdendo esse entendimento natural objetivo, para entrar no mundo do sobrenatural, através da palavra, para poder olhar as coisas, sentir, entender e saber como tem que agir. Mundo espiritual, ele é muito real. Ele é real. Quando eu falo que as pessoas têm que ser conhecidas no inferno, o cristão, tem um monte de cristão que foi com medo, né? Vou ser conhecido no inferno, eles vão me perseguir, vai saber quem é eu, sabe meu nome, meu endereço. Mas ele tem que te respeitar, pô. Ele tem que te respeitar. Ele tem que saber quem é você. As pessoas que mexem com libertação, e depois desse curso eu creio que mais gente vai mexer com isso, vai escutar muito uma frasezinha assim, ó: você veio? Por que faz essa pergunta? Você veio? Eu não sei nem quem é ele, mas demonstrou o quê? Que ele te conhece. Eu sabia que você vinha. Eu não gosto de você. Como é que ele não gosta de você se não te conhece? Você não gosta de alguém que você não conhece? Não. Você só pode não gostar de alguém que você conhece, pô. Eu não conheço fulano não, mas eu não gosto dele. Ué, como assim? Tu não conhece ele? Então, essas coisas demonstram o que a gente fala, que você precisa ser conhecido lá, mas precisa ser respeitado. Aí você, vamos lá, vamos por qualificação. Se você é conhecido lá e é respeitado lá, imagina aqui, né? Se lá no mundo dele você é respeitado, é conhecido, tu acha que ele vai se meter contigo aqui? Acho que ele vai querer tirar farinha contigo? Não. Quanto mais fortalecido você estiver, mais distante as ações do inimigo querem ficar mais longe possível de você, porque sabe que vai ter retaliação. Eles têm certeza disso. Quando a gente fala no mundo espiritual, eles sabem com quem eles mexem. Sabe muito bem com quem mexe. Então, quando você tem essa certeza e essa autoridade, eles ficam rodeando, tentando tocar em você, tentando tocar na tua família, mas não consegue. Porque ele sabe com quem está se metendo. Mas a gente precisa colocar isso no entendimento das pessoas. Por isso que Paulo
Paulo fala, o meu ensinamento, o meu entendimento, minha mensagem, não foram dados com linguagem de sabedoria humana. É o que a gente está falando aqui. Não tem sabedoria humana nisso aqui. Sabedoria de Deus. Porque é mundo espiritual, é sobrenatural. A gente, no normal, a gente age no mundo normal, secular, com linguagem humana e sabedoria humana. Porque a sabedoria nossa de Deus para lá é coisa de maluco. Mas você precisa entender, lembrar. O Paulo disse para esse povo assim, eu vim para o meio de vocês para pregar uma palavra, mas isso aqui é bom que é um exemplo para nós. Mas eu não vim aprender nada com vocês aqui não, pô. Eu não quero aprender nada com vocês do que vocês sabem. A única coisa que eu quero saber de vocês é que vocês sabem, e eu também sei, que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. É essa mensagem que eu quero. O restante que vocês sabem, eu não quero saber nada, porque está tudo errado. Aí, às vezes, o cristão vai trabalhar numa empresa, chega lá, fica ouvindo conversa boba de outro crente. Ah, crente, pastor, que não sabe nada. Mas fica te dando aula, querendo te ensinar, querendo... Encontrei com um essa semana, mas nem entrei em assunto de palavra de Bíblia, porque ele ia querer me dar aula. Eu até aceito aula, mas de quem tem condições. Quem tem condições para me dar aula. Quem não tem, eu não vou aceitar nem debate. Ainda mais dele, que é questionador e questiona só para o lado contrário. Só questiona para questionar, não é para aprender, não. Então, esse tipo de gente, não adianta você entrar em debate, em conversa. Porque não vai chegar a um resultado legal. Porque ele só quer contestar simplesmente por contestar. Ele não quer aprender coisa alguma. O versículo 7. Versículo 7. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. A sabedoria que ele já tinha guardado para cada um de nós, quando nós nos convertêssemos, para ele nos entregar, para que a gente tivesse esse entendimento e o respeito à glória que ele fala aqui. Não é a glória de Deus, não. É a glória, é o vencimento, é por vencer as armadilhas e as ciladas do inimigo. Porque nós só conseguimos vencer através de quê? Através do conhecimento da palavra que entra e nos fortalece, nos renova, para que a gente consiga se desvencilhar das ciladas do inimigo. Então, essa sabedoria já estava guardada lá atrás, escondida, a sabedoria secreta de Deus. Estava escondida dos seres humanos. Aí demonstra nitidamente que não sabia de nada. Como nós. Nós sabíamos de quê até essa sabedoria ser revelada para nós. Mas desde que ela foi revelada e nos deu entendimento, nós temos que fazer o quê? Colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Sim ou não? Que é para poder a coisa dar o crescimento. Porque dá o crescimento, dá o fortalecimento, renova, para a gente poder continuar na caminhada. Olhar para as coisas de uma forma não natural. Olhar no sobrenatural. O cristão que começa a exercitar a visão sobrenatural, ele anda de forma diferente. Ele chega nos lugares de forma diferente. Ele é tratado de forma diferente. Porque ele não vê as coisas como os outros veem. Os olhos são seus. Mas a luz e quem enxerga através dos seus olhos não é você. Você às vezes vai ver coisas que você não pode falar. Mas eu te garanto que a coisa que está lá também está vendo você. Mas é mundo espiritual.
As pessoas que estão em volta, de repente não estão percebendo nada, não vão ver nada. Mas se tiver alguém com visão, estiver andando no mundo espiritual, vai ver também, vai perceber. E vai entrar contigo. Você quer ver uma coisa? Quando eu fiquei no meio do tiroteio, lá na Dutra, foram mais de 150 tiros de fuzil. E o meu carro estava no meio. Porque tinha um caminhão do meu lado. Um dos caminhões que os caras roubaram estava do meu lado. Do lado do carro. Tinha outro caminhão atrás. E tinha um na frente. Então, o segurança atirava para cá. E os bandidos atiravam para lá. E a gente no meio. Os carros em volta, todos foram furados. O nosso não pegou um tiro. O Pedro saiu do carro quando parou o tiroteio para ver o que tinha acontecido. Aí tinha um rapaz lá que tinha levado 2 tiros. E aí o Pedro vem correndo. Pai, corre lá porque eu acho que ele está morrendo, pai. Ele está ficando amarelo e está revirando o olho. Aí saí correndo, fui lá. Quando cheguei lá, estava ele caído no chão, com 2 tiros na barriga, de fuzil. Aí eu falei, eu olhei para ele e na hora o Espírito Santo falou, está morrendo. Eu baixei para orar. Quando eu comecei a orar, o camelô que estava vendendo bala, não sei o que, estava com uns negócios na mão vendendo, largou tudo no chão, veio correndo, baixou do meu lado ali e começou a orar junto comigo, intercedendo por ele, entregando a vida dele para o Senhor. O Senhor fizesse da melhor maneira possível, o que achasse que tem que fazer. E aí, viemos embora, mas eu soube que 2 dias depois aquele rapaz faleceu. Mas olha a visão do cristão. Ele estava vendendo os negócios dele. Quando ele olhou que ele viu ali o negócio, ele largou tudo e correu para lá, porque a visão do mundo espiritual foi para apoiar. Ninguém queria salvar. Eu não queria salvar o cara, eu orar por ele. E ele veio correndo para ajudar. Veio soldado para somar no exército. Por quê? Porque a visão mostrou a ele a necessidade dele estar ali junto. É diferente. E as pessoas em volta olhando e a gente ali no chão, eu e ele orando, com a mão no rapaz. Então é diferente quando você enxerga com os olhos espirituais. A tua visão é diferente de todas as outras pessoas. Você pode estar numa festa e sair uma confusão e ninguém manifestar demônio, mas o demônio está ali, de confusão, de contenda, ele quer briga. E você vai visualizar em quem é, pode orar pela pessoa e com certeza a confusão acaba. Mas se não tiver alguém com visão espiritual, não vai ter essa coragem, que vai achar, não, é isso mesmo, já bebeu muito, tá? Vai ter sempre uma desculpa. Já bebeu muito. Então a gente precisa ter esse entendimento da diferença, a importância da sabedoria de Deus para nós na caminhada espiritual e a não importância da sabedoria humana, que no mundo espiritual ela não vai servir para coisa alguma. Primeiro porque não vão respeitar, pode ser quem for. Se chegar aqui o ministro, apesar de que ele está endemoniado, né? Se for do STF, então tem que orar, nem entra aqui, tem que ficar lá fora, orar lá fora, porque o demônio é muito bravo. Se for um ministro de qualquer lugar que chegar com toda a autoridade, vai resolver nada. Mas se chegar um ministro do Evangelho de Cristo, aí a história muda. Porque a visão, o entendimento é diferente. A sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do homem. E guarde esse último versículo aqui para a gente encerrar. Último versículo. Que está escrito. Lembre sempre disso. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado
para aqueles que o amam. E assim, olha só, até hoje, tá? Isso aqui, Paulo falou lá atrás para os coríntios. Mas isso aqui está valendo até hoje. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não chegou no coração de pessoa alguma aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam Ele. Ah, pastor, eu amo a Deus. Se prepara. Se prepara que Deus tem algo grandioso ainda para te mostrar. Preparado para você, para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. A cura que a gente às vezes tanto espera, chega. A libertação, chega. A prosperidade, chega. O livramento, chega. A salvação, chega. É questão de perseverar, se manter de pé. Agora, buscar sabedoria que vem do alto, sabedoria de Deus. Porque a sabedoria humana esquece ela. Ah, porque eu trabalhava lá, eu fazia isso, eu fazia aquilo, tem que ser assim nada, tem que ser do jeito que Deus quer que seja. Se não tiver que ser comigo, não vai ser comigo, vai ser com outro. Se não tiver que ser com outro, vai ser com outro. Mas te garanto uma coisa, vai ser de acordo com a vontade de Deus. Não tem como. Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Não dá certo. Caminhar com Jesus, querer fazer do nosso jeito, não tem como. Não tem como. Deixa Deus fazer, deixa Deus agir. Deus tem os métodos dele, tem o jeito de fazer, tem a hora certa, o momento certo de fazer. Você vê, mas demora muito, pastor. Paulo ficou matando crente um montão de tempo. Quem não prendia, ele matava. Não tem lugar na cadeia para botar, não. Então mata, pô. Imagina se você agora reclama que coisa está demorando. Imagina lá que o povo estava sendo perseguido. Quando dizia, o Paulo está na cidade. Ai, meu Deus do céu. Como é que a gente faz? Se esconde aonde agora? Não tem onde se esconder, pô. Ele vai pegar, vai prender ou vai matar. Mas o dia chegou, não chegou? Não teve o dia que ele caiu do cavalo? O dia certo chegou. E até hoje, esse cavalo ainda está aí até hoje, rodando. E eu tenho certeza que tem gente que vai montar nele e vai cair. Tem uns que já estão até montados. Só vai chegar a hora de cair. Que está fazendo tanta maldade, tanta coisa ruim com as pessoas, está pensando que Deus não está vendo, não. Né? A Bíblia diz que a maldade do ser humano, para Deus, nunca vai passar em branco. Nunca. Pode ser quem for. Todo mundo gosta dele, ele é querido por todo mundo, é problema dele, pô. Ué. Quem gosta dele é problema da pessoa que gosta. E o mundo está muito confuso. Houve uma desmascaração hoje completa de quem verdadeiramente é cristão e quem não é. Foi desmascarado o negócio. Porque cristão que acredita naquilo que é contra a Bíblia, é contrário da Bíblia, tem alguma coisa de errado, cara. Se a Bíblia está errada, tu tem que sair fora da igreja. A Bíblia está errada, pastor, porque ela não acredita em aborto e eu acredito. E o cara que eu gosto também acredita, então fica com ele e abandona Jesus, porque tu vai para o inferno. Eu sou muito claro nisso, não tem dúvida nenhuma. Cristão que acredita em aborto, que acredita que fica apoiando vício, qualquer tipo de vício, pode abandonar Jesus porque vai para o inferno. Segue quem quiser. Eu falo isso para todo mundo, não tenho mudança nenhuma, não tem entendimento nenhum diferente desse. Meu entendimento é o que está aqui, é que Paulo falou para o povo, a sabedoria de vocês é humana, porque a sabedoria humana diz, não, a mulher tem direito ao corpo dela, se ela quiser abortar é problema dela, ela tem direito, ninguém pode mandar no corpo da mulher. Isso é sabedoria do homem, né? Porque a de Deus diz, o corpo do homem pertence a quem? A esposa. A esposa pertence a quem? E os dois pertencem a quem? A Deus. Então, tem alguma coisa de errado, não tem ou não? Eu estou maluco. Tem alguma coisa de errado. Ou eu estou maluco?
Mas tem um monte de crente aí que apoia isso, esse tipo de pensamento. É cristão? É crente, né? É cristão isso? Não. Não. Tem que se converter. E é o que a gente sempre dizia lá no direito. E isso vale para o nosso. Quem apoia bandido, lá a gente dizia isso. Quem apoia bandido é bandido, igual a ele. É bandido. Quem apoia endemoniado é o quê? Igualzinho a ele. Então, não existe mentira, não existe invenção, não existe história. É fato. É fato. É igual, eu não posso, eu falei já isso aqui uma vez. Deus coloca um desviado perto da gente, para a gente tratar ele, não é para ele tratar a gente. Tem um monte de crente aí aceitando conselho de desviado. Não, mas ele pode ser usado por Deus, primeiro para ele, depois para os outros. Deus vai pegar um desviado para falar para mim, eu vou dizer, pô, Deus, pelo amor de Deus, eu estou muito esculachado. O Senhor pegou um desviado para me aconselhar, Jesus? Não, me dá uma ajuda aí, me ajuda aí, Senhor. Me diz onde eu estou errado para me consertar, porque eu não vou aceitar a palavra desse desviado, pô. Está desviado. Ué, como é que é isso? Ah, Deus, aí o pessoal ainda usa termo bíblico, ainda usa versículo. Ah, porque Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, onde Ele quer. E a tua visão espiritual está onde? Que o diabo vai pegar o cara e vai mandar ele falar coisa para você. E você vai atender? Vai obedecer? Não. É mais fácil Jesus falar para você? Fala para ele, pergunta para ele por que ele me abandonou. É muito mais fácil isso. E você chegar, vem cá, Deus está falando por que você abandonou ele, o que ele te fez? Começa a chorar. Aí sim. Agora o desviado chegar para você, Deus usar o desviado para falar para você, por que ele não falou contigo direto? Tem alguma coisa errada, pô. Tem alguma coisa errada. E eu acho que o cristão tem que ser assim, tá? Você tem que caminhar no mundo espiritual. Tomar cuidado com tudo que chega até você. Não se contaminar com isso e não deixar isso influenciar você como se fosse uma doutrina. Não é. A tua doutrina está aqui, ó. O que está escrito aqui pode fazer que está certo. O que não estiver escrito aqui, não faça, porque não é ordenamento de Deus. É invenção. Invenção, e aí cai nessa sabedoria humana. Porque a sabedoria de Deus, ela está toda aqui dentro. Tudo que você imaginar tem resposta na Bíblia. Tudo. Pastor, tem resposta para problema no casamento? Tem. Tem resposta para enfermidade? Tem. Tem resposta para libertação? Tem. Tem resposta para falta de trabalho? Tem. Tem resposta, não sei, para o que tu quiser. O que você quiser, tem resposta aqui dentro da Bíblia. É só você orar a Deus, se não souber onde está, ora a Deus e pede direção que Ele vai te levar lá. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Eu converso com Deus e peço, Senhor, me mostra onde está, porque eu não sei. E Deus me mostrou. Então eu te dou o mesmo conselho. Ore a Deus, busque as coisas em Deus e cuidado, tá? Cuidado com quem você está ouvindo, cuidado com quem você está andando e cuidado com os lugares onde você entra. Entre, mas é proibido eu entrar, pastor? Não, entre com os olhos espirituais, a não ser que você sinta vontade de não entrar. Aí vai entrar para quê? Para peitar? Só para desaforar? Cheguei na porta da loja da Macumba lá, quando eu olhei, falei, não vou entrar aí mesmo. Ai, pastor, ficou com medo, é? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Mas para que eu vou entrar dentro do chiqueiro cheio de cocô de porco se eu posso ficar do lado de fora? Vou sujar meu pé todo, vou me sujar todo, para quê? Posso ficar do lado de fora, olhando o porco lá de fora? Não tinha nada que fazer lá dentro. Agora, se Deus fala, entra que eu quero que você entre, aí, meu irmão, já era, eu entro mesmo. Aí eu sei que vai acontecer alguma coisa. Então, só faça aquilo que Deus te autorizar. O que Deus não te autorizar, esqueça. E lembre, tá? Para a gente encerrar. Valorize
a igreja. Valorize a Deus. Valorize o que Deus fez na sua vida, viu? Pedi para levantar o braço, todo mundo levantou. Então não tem ninguém que não teve experiência com Deus. Não pode dizer, não, eu fico assim porque eu não tive experiência com Deus. Ninguém. Então a gente precisa o quê? Valorizar as coisas que Deus faz na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Amém? Receba essa palavra, que Deus abençoe a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Amém. Ô Marcelinho, Fernando, ora para nós aqui para esse pedido de oração, por favor. Paz, igreja. Senhor Deus, tira sua mão para cá. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela essa palavra que foi dada hoje, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor vem falando no nosso coração, meu Pai. Pai, abençoe cada pedido aqui, meu Pai, cada mão trêmula aqui, Pai. Que o Senhor deseja todo o desejo que está aqui, meu Pai. Que o Senhor lhe dá a cura, Pai. Que o Senhor dá a libertação, meu Pai. Senhor Deus, muito obrigado por tudo, Pai. Abençoe cada um que está aqui nesse culto essa noite, Pai. Pela essa palavra que foi dada, Pai, direcionada a Ti, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Ainda na sua presença, Senhor, somos gratos pelo culto de hoje, porque o Senhor nos trouxe aqui debaixo da Tua santa e poderosa proteção. Leva-nos em paz também para onde nós formos, debaixo da Tua mão de poder, Senhor. Que Teu Espírito esteja conosco, nos ajudando, orientando, fortalecendo e renovando. Não permita, Senhor, que a sabedoria humana ocupe espaço, Senhor, na nossa mente, porque nós precisamos da Tua sabedoria, a sabedoria de Deus, a que vem do alto, essa que cura, que transforma, que liberta, que restaura, que traz a humildade, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Ajuda, Deus, para que tenhamos uma visão, entendimento para os lugares onde nós andarmos, com as pessoas que nós andarmos, quando nós formos falar, que tenhamos palavras, Senhor, de sabedoria, de conhecimento. Toca no coração, Senhor, de cada um de nós, para que a gente sempre, Pai, entenda e tenha condições de usar a sabedoria que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, Pai. Leva-nos em paz para onde nós formos, que tenhamos uma semana abençoada, tranquila, que Teu Espírito esteja conosco por onde nós andarmos, Deus. Nos ajuda, Senhor, e nos orienta. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E o povo que crê, diga amém. Glória a Deus e boa noite. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas Te entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu Te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores num deserto, pareço estar,
mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro.